Pode sentar, querida, em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu queria que você abrisse comigo a sua Bíblia em 1 João, a primeira carta de João, capítulo 1, versículos de 1 a 10. Primeira carta de João, capítulo 1, versículo de 1 a 10. A primeira carta de João fica facinho de encontrar, ela fica antes da segunda carta de João. Ajudou? Não? Então ela fica um pouquinho mais antes da terceira carta de João. 1 João capítulo 1, versículos de 1 a 10, diz assim a palavra de Deus: o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam, isto proclamamos a respeito da palavra da vida. A vida se manifestou, nós a vimos e dela testemunhamos, e proclamamos a vocês a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifestada. Nós lhe proclamamos o que vimos e ouvimos, para que vocês também tenham comunhão conosco. Nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Escrevemos estas coisas para que a nossa alegria seja completa. Repita comigo, diga: para que a nossa alegria seja completa. Esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz, nele não há treva alguma. Se afirmamos que temos comunhão com ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se porém andarmos na luz como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso e a sua palavra não está em nós. Amém? Queridos, esse texto nos fala acerca da vida, que nesse texto especificamente, João se refere à vida como palavra da vida. Ele diz que veio anunciar aquilo que eles viram, aquilo que eles contemplaram. Ele diz: é isso que nós proclamamos a respeito da palavra da vida. E esse texto se refere a algo que as pessoas tanto desejam e tanto têm tido dificuldade de encontrar nos dias de hoje, que é a vida. As pessoas têm corrido em busca da vida, mas não têm encontrado vida, porque têm buscado nos lugares errados, da maneira errada, nas coisas erradas. O mundo tem buscado essa vida, e por não encontrar essa vida, o número de ansiosos cresce cada dia mais. A ansiedade cresce cada dia mais, porque a busca por essa vida, ela não cessa, porque ela não é encontrada. Essa vida é aquilo que nos satisfaz interiormente. Quando João está falando da palavra da vida, quando ele está falando, a vida a qual ele se refere aqui, é uma vida que nos satisfaz interiormente. Por isso que ele diz, para que a nossa alegria seja completa. É uma vida que nos dá uma alegria completa. É uma vida que traz sentido à nossa vida. Já falei isso várias vezes aqui, e preciso repetir para que você entenda o contexto no qual João fala acerca da vida. Essa palavra da vida a qual ele se refere, a Bíblia no original chama de Zoe, que é essa vida, esse sentido, esse significado para bios, que é a nossa vida biológica. Essa vida a qual João se refere, a Zoe, é que traz sentido para bios. Bios quer dizer existência.
Zoe quer dizer significado. De nada adianta eu estar vivo fisicamente, de nada adianta eu existir se a minha vida não tiver sentido, se não houver sentido para a minha existência, se não houver uma razão para me acordar todas as manhãs, se não houver uma razão, um sentido para me enfrentar as lutas e as tribulações do dia a dia. A minha bios precisa de Zoe, a minha vida precisa de sentido, a minha existência precisa de sentido. E é isso que as pessoas não têm encontrado, e é isso que as pessoas têm buscado. É dessa vida que João está falando. E eu queria observar com você algumas coisas nas palavras de João. A primeira coisa que eu quero destacar com você é que ele fala de algo que ele viu. João não está falando de algo que ele acha que existe. O que era desde o princípio, ele diz o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, é até redundante, porque não tem como ver de outra maneira, mas ele reitera, ele diz o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam. É algo tão real, que João chega a falar que é algo que pode ser apalpado. E aí, ele está falando dessa vida, e nós vamos entender por que ele fala que pode ser apalpado da experiência que ele teve. Ele está falando de algo que existe. Essa vida, essa qualidade de vida, ela existe. Ela existe e ela está disponível a todos nós. Ela não foi direcionada a simplesmente um grupo de pessoas, não. Essa vida está disponível a todos nós. Eu estava participando de um culto antes de vir para cá. Eu tenho ouvido todos os domingos, pastor Israel Belo de Azevedo, foi meu professor no seminário, um homem de uma sabedoria e de uma profundidade nas escrituras tremenda. Então todo domingo, antes de eu vir para o culto, eu participo do culto, né? Tem o culto online, o culto ao vivo da sua igreja Batista da Tijuca, de Itacuruçá, e eu o acompanho através do culto online. Hoje ele estava pregando em Brasília, ele estava ministrando numa igreja em Brasília, e eu o acompanhei. E ele estava falando um pouco da experiência de um testemunho de um casal, não de um casal, de um par, não são casados, mas que moram em Manhattan. E ele teve recentemente, ele viaja o mundo inteiro ministrando, e ele dizendo que um jovem bem-sucedido, profissionalmente, financeiramente, e ele perguntou para aquele jovem se ele era feliz, e aquele jovem foi categórico, ele disse: não, eu não sou feliz. E ao mesmo tempo uma senhora, já de idade, ela numa cadeira de rodas, e ele pergunta para aquela senhora se ela era feliz, e ela categoricamente disse: completamente feliz. Aos olhos humanos isso pode parecer que aquela mulher está louca, que ela, é alienada, que isso não é possível. Mas é dessa vida que João está falando. É uma vida interior, é uma vida que não está condicionada às minhas limitações físicas, às minhas limitações financeiras, às minhas limitações sociais. É uma vida interior. É dessa vida que ele está falando, e ele diz que ela existe. 1 João ainda, vamos ver aqui no capítulo 5, nessa mesma carta, do versículo 11, ele fala que ela existe, e olha onde que ela está. Ele diz, 1 João capítulo 5, versículo 11, e esse é o testemunho: Deus nos deu a vida eterna, e essa vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho não tem a vida. Essa vida que João está falando, ele está falando da vida eterna. Ah, sim, pastor, agora eu entendi. Ele está falando que a gente vai ser feliz, plenamente feliz, quando a gente morrer, né? Porque a vida eterna não é depois que morre. Não, querido. A vida eterna não quer dizer que você vai desfrutar dela só depois que morre. A vida eterna quer dizer que ela é eterna, mas que ela começa a partir do momento que você encontra ela aqui. O conceito de vida eterna é muito mais amplo do que vida após a morte. O conceito de vida eterna é uma vida superior. Superior não do ponto de vista financeiro, não do ponto de vista do conforto, mas uma vida superior do ponto de vista interior. É uma qualidade de vida que está acima das circunstâncias.
É dessa vida que ele está falando, e ele diz: essa vida existe, e essa vida está em Jesus, está no seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho não tem a vida. Portanto, ele diz, a vida que as pessoas estão buscando, ela não está no trabalho, ela não está no dinheiro, ela não está nos relacionamentos, ela não está no status, ela não está nos diplomas. Essa vida que ele está falando, ele diz, essa vida está em Jesus. Ele diz, quem tem o Filho tem a vida. Ele não está falando da bios, não, porque tem muita gente viva que não tem Jesus. Ele está falando da Zoe, ele está falando dessa vida interior. E para reforçar ainda mais, o próprio Jesus afirmou isso. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele disse, eu sou a vida. Ele diz, eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. É dessa vida que ele está falando. Ele disse, eu sou a ressurreição e a vida. O próprio Jesus, em vários momentos, ele faz questão de dizer, a vida que você está procurando, eu sou a vida. Eu sou a vida, está nele. E Jesus escreveu isso, João escreveu isso, quando ele diz, eu escrevi isso para que a nossa alegria seja completa. Ou seja, queridos, só há alegria completa nele. Nele. Só há prazer verdadeiro nele. Sem ele, não há mulher no mundo que seja suficiente. Sem ele não há homem no mundo que seja suficiente. Sem ele não há dinheiro no mundo que seja suficiente. Sem ele não há nada no mundo que seja suficiente. João disse, eu estou escrevendo isso para que você entenda que só há alegria completa para nós nele. Só há esse sentido verdadeiro para a vida nele. Mas por que então que muitos estão na igreja e não encontram essa alegria? Pastor, por que então que muitas pessoas estão há tanto tempo numa caminhada cristã e não conseguem ter essa alegria completa? Aí está a resposta. Sabe por quê, queridos? Porque a vida não está na igreja. A vida não está na igreja. A vida não está num conjunto de rituais que eu cumpro. A vida não está aí. A vida não está no ministério que eu exerço. A vida está nele. A vida está nele. De nada adianta eu estar na igreja, de nada adianta eu até ter ministério, mas se eu não tiver nele. A vida está nele, não está em nada do que nós fazemos. Para desfrutar e encontrar dessa vida, nós precisamos descobrir onde ele está. Nós precisamos descobrir, quem é ele, onde ele está, como está nele, para que eu possa então encontrar essa vida interior, para que eu possa então encontrar essa alegria completa. Muitos talvez estão na igreja, mas procurando encontrar Jesus corporalmente, fisicamente. Só pode. Tem pessoas que acham, parece assim que estão esperando Jesus descer, fisicamente, corporalmente, e lhe dizer o que deve fazer, para ela poder se encontrar com Ele. E aí, eu quero entrar no segundo ponto, para que nós possamos entender, primeira coisa, entender que a vida está nele. E agora como? Pastor, eu venho para o culto todo domingo, eu venho para o culto toda quarta, pastor, eu lidero, eu prego, eu canto, eu danço, mas eu não consigo ser feliz, eu não consigo encontrar essa alegria completa. Pois é, querido. João nos fala acerca dele como a palavra da vida. João diz, eu vos escrevo acerca da palavra da vida. No evangelho de João, onde tem Mateus, Marcos, Lucas e João, no evangelho de João, capítulo 1, João começa descrevendo ele, dizendo assim, no princípio era o verbo. Na NVI ele diz, no princípio era a palavra. No princípio era o verbo, e o verbo se fez carne
e veio e habitou entre nós. Então, na mesma maneira que ele se refere a Jesus como sendo a palavra, nesse texto que nós lemos em 1 João, mais uma vez ele reitera, dizendo que Jesus é a palavra. Ele se manifestou entre nós fisicamente, sim, por um tempo, mas ele desde o princípio que ele é a palavra. O texto diz que desde o princípio ele é o verbo, desde o princípio ele é a palavra. Jesus veio, habitou entre nós, mas ele voltou e ficou entre nós novamente. Ele ascendeu os céus, mas ele continua habitando entre nós através da palavra. A palavra. Ele é a vida. A palavra é a vida, por isso que João diz, eu escrevi, isso proclamamos a respeito da palavra da vida. Quando a Bíblia diz que a vida está nele, não é corporalmente que você vai encontrar com ele para poder encontrar vida. Quando você se encontra com a palavra, aí se nós fôssemos ler os versículos que fala da Bíblia, como palavra, como vida, como alimento, como saúde, como tantas outras coisas que geram essa vida dentro de nós. Logo, se a vida está nele, se ele é a vida e ele é a palavra, nós concluímos que a vida está na palavra, querido. Querido, isso é muito importante, porque tem pessoas esperando encontrar vida numa erofania. O que é isso, pastor? Numa experiência. Você não vai encontrar vida numa experiência. As experiências, elas são importantes, são pessoais, intransferíveis e até mesmo indescritíveis. Ninguém consegue descrever uma experiência com Deus. Por exemplo, ontem, depois de 18 anos de evangelho, 10 anos, quase 11, dia 22 de março nós completaremos, se Deus permitir, 10 anos de evangelho, de ministério. Depois de 18 anos de evangelho, ontem pela primeira vez, eu ouvi a voz de Deus audível, de madrugada. E foi para ele me dizer um não. Ele disse: não, filho, não, porque o que eu tenho para fazer em você passa por tudo isso. A minha resposta para ti é não. Mas eu não tenho como descrever isso para você, eu não vou nem tentar, porque o máximo que eu vou conseguir é me frustrar, porque eu vou contar para você com tanta empolgação diante do que foi para mim, e você vai olhar e vai dizer: ah, legal, pastor, legal, beleza. As experiências são importantíssimas para nós, para fortalecer a nossa fé, mas ninguém encontra vida na experiência. A vida está nele, e ele é a palavra. Ele é a palavra. A vida está na palavra. É a palavra que é a mesma coisa que ele, que gera vida em nós. Muitos estão tentando encontrar vida na igreja, muitos estão tentando encontrar vida nos pastores, muitos estão tentando encontrar vida nas atividades e nos ministérios, mas a vida só está na palavra. A única coisa que vai gerar vida no teu interior, a única coisa que vai gerar alegria completa no teu ser, a única coisa que vai trazer sentido para a tua vida, é a vida que há nele. É a vida que há nele. Você pode tentar, você pode buscar em tantas outras coisas. A Zoe, o sentido da bios, o sentido da minha vida está em obedecer e viver a palavra. Quando não obedecemos, não estamos. Quando não obedecemos, não encontramos vida. E aqui está um outro motivo pelo qual muitas pessoas nas igrejas, doentes, tristes, infelizes, porque conhecem, mas não praticam. E o que gera vida dentro de nós, a Bíblia diz que obedecer é melhor do que o sacrificar. Em vários momentos a Bíblia fala acerca de si mesmo.
tua palavra, o salmista diz, a tua palavra é como favos de mel. Olha que coisa deliciosa. Olha que sensação o salmista sentia quando ele obedecia a palavra. Em vários momentos o salmista descreve a Bíblia como sendo, ele diz, a tua palavra é mais preciosa do que o ouro mais fino que existe. O salmista tentando descrever o que a obediência à palavra gerava no interior dele. Nós só vamos encontrar vida quando nós encontrarmos o caminho da obediência. O texto que nós lemos diz que quando não obedecemos, nós estamos em trevas. Olha o que diz o texto. Preste bem atenção, quero que você raciocine comigo. Ele é a vida está nele, ele é a palavra. Versículo 6. Versículo 5. Esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz, nele não há treva alguma. Se afirmarmos que temos comunhão com ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se a vida está nele, se ele é a vida, a minha desobediência me afasta dele. Então como experimentar, como ter essa vida no meu interior andando em trevas, querido? Impossível. Você pode ir para o culto de segunda a segunda, mas se você não encontrar o caminho da obediência, você não vai encontrar vida. Você vai continuar triste, você vai continuar depressivo, você vai continuar angustiado, você vai continuar ansioso. Porque a vida está nele, e ele é a palavra, está na obediência à sua palavra. A vida não está em nós. Se ele não está em nós, não haverá vida, porque ele é a vida. E a Bíblia diz que ele não tem comunhão nenhuma com treva, ele é luz. Não há comunhão nenhuma entre luz e trevas. Se ele não está em mim, se o que está em mim é trevas, como que eu vou encontrar vida? Não tem como. Não tem como. Não há prazer maior, querido. Não há sensação mais agradável. Não há sensação mais reconfortante. Não há sensação mais descansadora. Não há sensação que produza mais paz do que quando nós obedecemos a palavra. Porque quando nós obedecemos, nós podemos literalmente descansar nele. E aí a vida é gerada dentro de nós. Só há um caminho para encontrar vida, que é o de andar na luz como ele andou. Andar na luz não é você viver sem pecar. Ele deixa muito claro isso no texto. Ele diz, se dissermos que não temos pecado, nós somos mentirosos. Fazemos Deus um mentiroso e a sua palavra não está em nós. Mas ele dá o segredo para andar na luz. Ele dá o segredo para, mesmo tendo uma natureza pecaminosa como a nossa natureza humana, ele nos dá o segredo de andar na luz, e andando na luz, tê-lo conosco, e tendo conosco encontrar vida. Ele dá o segredo, ele diz, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Esse é o caminho. Porque se andar em trevas, para muita gente andar na luz é você ser perfeito, é você não pecar. Mas não é isso. Andar na luz, preste bem atenção no que eu vou dizer para vocês, isso é muito forte. Andar na luz é não ter nada escondido diante de ninguém. Isso é andar na luz. O que está em trevas está escondido. Trevas fala de escuro, fala de algo que ninguém vê, que ninguém sabe. Tudo aquilo que está escondido está nas mãos do diabo, mas tudo aquilo que está na luz está na cruz. E é por ele que nós somos justificados. É por isso que o diabo faz tanta questão de deixar você com seu segredinho de estimação. Sabe por quê? Porque enquanto estiver em trevas,
está na mão dele, está na mão do diabo. Não é o fato de não errar que te faz andar na luz, mas é o fato de não esconder. Ele é muito claro. Se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Andar na luz como Ele andou. Andar na luz não é viver sem pecar, mas é viver uma vida de transparência através da confissão. É viver uma vida de transparência. Ser transparente com Deus e ser transparente com a nossa liderança. E vou lhe dizer o porquê. Porque a Bíblia diz que quando nós confessamos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Tiago 5,16, ele diz: se confessarmos os nossos pecados uns aos outros e orarmos uns pelos outros, seremos curados. Quando nós confessamos a Deus, quando nós trazemos a luz e colocamos diante de Deus as nossas falhas, quem somos, os nossos erros, os nossos pecados, nós somos perdoados. Mas a cura, a libertação, a mudança, a transformação, ela só vem quando nós confessamos uns aos outros. Aí sabe o que o diabo diz para você? Tu vai contar para alguém? Tu é louco, cara. Sabe por quê? Porque ele quer que continue escondido. Porque ele quer continuar tendo domínio sobre a sua vida. Porque ele não quer que você seja curado. Porque ele não quer que você seja liberto nessa área. Ele quer continuar te dominando. Ele conhece a palavra. O diabo também sabe o que está escrito lá em Tiago 5,16. Ele sabe que se você confessar para alguém, se você abrir para alguém, Deus vai trazer cura na tua vida. Ele sabe que Deus vai te libertar. Ele sabe que Deus vai te fazer andar em vitória nessa área. Aí ele diz: não, ó, só eu e você vamos saber desse segredo. Só você e o diabo escondendo. O que está em trevas está escondido, está nas mãos do diabo. Mas o que está na luz está na cruz. A confissão nos faz andar na luz. A ocultação nos faz andar escondidos. João nos desafia a andar na luz, assim como ele andou, sem termos medo de nada, sem termos nada a esconder, e assim encontraremos sentido para a nossa vida. Esse é o caminho. Transparência. Quando Adão e Eva pecaram, quando eles desobedeceram a Deus, antes disso a Bíblia diz que todos os dias Deus descia para o Éden, finalzinho da tarde, e tinha comunhão com eles. Quando eles desobedeceram, qual foi a primeira atitude que eles tomaram? Se esconderam. Porque quem faz a coisa errada, quem tem coisa nas trevas, escondido, anda se escondendo. A Bíblia fala em Provérbios dos negócios feitos e tramados pela madrugada, quando está todo mundo dormindo. Enquanto você não andar na luz, você não vai encontrar vida. Quando você decidir viver a palavra, viver Ele na sua vida, você encontrará uma alegria que você nunca encontrou em nada na sua vida. E você nunca mais vai trocar essa alegria por nada, porque ela vicia. A presença de Deus vicia. Quando você acostuma com a sensação que produz a obediência, você vicia. E aí quando vem a tentação, você lembra do que vai proporcionar você obedecer. E aí quando você erra, você já corre logo e coloca diante do Pai. Corre e coloca na luz. E aí você começa então, é essa alegria completa que João diz. A Bíblia chama também de regozijo, chama de gozo, chama de prazer. É algo que você nunca encontrou em nenhum outro lugar. E essa vida, queridos,
ela está disponível a todos nós, mas nem todos estamos dispostos a buscar. Sabe por quê? Porque ter essa vida, encontrar essa vida, exige renúncia. Exige renúncia. Exige renúncia. Ter essa vida exige tempo. Se Ele é a vida, se a vida está nele, Ele é a própria vida, Ele é a palavra, a vida está na palavra, eu tenho que ter tempo. Se eu não tiver essa palavra, eu não vou ter vida. Mas ela não vem por acaso, ela vem se eu buscar. Exige, acima de tudo, submissão. Porque se eu conhecer, se eu renunciar meu tempo, meu descanso, para conhecer essa palavra, para encontrar essa palavra, mas se eu não me submeter a ela, eu não vou encontrar vida, porque a vida está na obediência à palavra. Eu ouvi uma palavra semana passada. Eu estava conversando com o pastor Daniel, e a gente conversava acerca de algumas circunstâncias, de algumas situações que a gente tem conhecimento juntos. E ele falou algo que me chamou muita atenção, se referindo a um caso específico, mas na mesma hora Deus falou ao meu coração, que é, na verdade, um motivo de praticamente todos. O pastor Daniel disse: o grande problema é que as pessoas não deixam, o grande problema é que Deus não é Deus na vida das pessoas. Deus não é Deus. As pessoas estão na igreja, as pessoas estão lendo a Bíblia, as pessoas estão muitas vezes estudando a palavra, as pessoas estão tomando conhecimento, estão congregando, mas elas continuam sendo seu Deus. Elas continuam decidindo o que elas fazem e o que elas não fazem. Elas continuam decidindo o que elas obedecem e o que elas não obedecem. Ou seja, elas são seus próprios deuses. Deus só se torna Deus na minha vida e na sua vida quando nós decidimos nos submeter. Somente. Enquanto você decidir o que você faz, enquanto a palavra não for autoridade na sua vida, enquanto você for dono do seu nariz, você não vai encontrar vida, e Deus não é Deus na sua vida. Deus é Deus daqueles que se submetem. Porque tem muita gente na igreja, não especificamente somente na nossa, mas na igreja, como eu digo, no corpo de Cristo, há anos, mas nunca entregaram o comando de Deus, das suas vidas para Deus. Continuam fazendo o que querem, como querem, na hora que querem. No dia que você deixar Deus ser Deus na sua vida, você vai encontrar uma vida que você nunca encontrou. Porque quando Deus é Deus na nossa vida, se a palavra diz que é, é. Se ela diz que não é, então não é. A Bíblia não foi feita para ser discutida, ela foi feita para ser obedecida. E ponto. Deus não vai mudar por sua causa, querido. Ah, mas eu não concordo, problema seu. Mas a Bíblia vai continuar sendo Bíblia, vai continuar sendo palavra de Deus. E se você não obedecer, as consequências vêm sobre a sua vida. Deus não vai mudar porque você não concorda. Deus não vai mudar as consequências porque você não concorda. Não vai. O grande desafio de hoje é encontrar essa vida que está disponível a todos nós. Mas infelizmente nem todos estão dispostos a se submeter. Eu quero desafiar você a encontrar vida
não somente no conhecimento, mas na obediência à palavra, que é a vida que nós tanto precisamos. A vida que você precisa para o teu interior, a alegria completa que você precisa, está no conhecimento e na obediência à palavra, querido. Não há outro caminho. Jesus, ele disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Aqui está a vida. Fica de pé em nome de Jesus.